Vamos falar do duelo de dois campeões estaduais, né? Bahia, campeão baiano, Ceará, campeão cearense, se enfrentaram na Fonte Nova. Times que não foram completos, Ravel Pinheiro, né? O Bahia, eu acho que só dá para dizer ali que tivemos o Lúcio Rodrigues, né? Jogador considerado titular. Tem o Gilberto ali, que vezes reserva, vezes titular. Mais um Bahia ali praticamente com o seu segundo time venceu o Ceará por 3-2. O Ceará que jogou com um time misto, mas até com mais jogadores titulares do que reservas, né? Tava um time muito mais completo ali em relação à sua força máxima do que o próprio Bahia. E o Bahia venceu, se classificou, né? Teve um bom volume de jogo, abriu 3-0, tomou até um susto no final, né? Tomou 2 gols ali. O goleiro Ronaldo ali também já fazendo a torcida ficar preocupada, mas isso a gente fala mais na frente no campinho. Mas fato é que o Bahia venceu, se classificou e mostra mais uma vez, Ravel, que tem elenco, né? Tem um elenco bem robusto aí para essa temporada. É exatamente isso, Fábio. Boa noite para você, boa noite, JP, agora oficialmente, Alan, que está na direção dessa live, todo mundo que já está aí consumindo nosso conteúdo. As estatísticas, inclusive, mostram um jogo mais parelho do que, na verdade, foi assim na maior parte do tempo. Um duelo de campeões estaduais, né? O Bahia campeão baiano pela 51ª vez, o Vozão campeão cearense, né? É, Fizeram um duelo hoje um tanto atípico em relação a essa questão de forças, né? Porque a gente não viu o que Bahia e Ceará têm de melhor em termos de disposição de elenco, como você mesmo pontuou, Fábio. Aí o Ceará um pouco mais próximo dessa formação principal, mas desfalcado talvez de seus principais jogadores, né? Pedro Raul vive uma grande fase, então eu acho que o Ceará sentiu muito falta do seu centroavante principal. O próprio Matheus Bahia, um jogador que tem feito boas atuações na lateral esquerda, então, pelo menos esses dois jogadores, assim, eu sei que na conjuntura do que foi o jogo e também no que eles já vinham mostrando antes dessa partida, eu tenho certeza que o Vozão sentiu muito falta desses atletas hoje. E o Bahia completamente mexido, né? Como você também pontuou, a exceção de Lúcio, que é um jogador titular, e Gilberto, que é uma espécie de 12º jogador hoje desse elenco, o Bahia veio a campo com aquilo que o torcedor mais atento, né, já esperava que fosse acontecer, um time alternativo, em razão da condição confortável que o Bahia já tinha na Copa do Nordeste, né, ainda tem jogo atrasado para fazer, decide a última rodada em casa, precisava de fato economizar energia hoje, né, preparar os seus atletas com foco maior no domingo e mais do que isso, Fábio, assim, esse elenco do Bahia ele já deu provas, né? Esse time alternativo do Bahia já deu provas de que ele tem condições de segurar a onda, né, desses jogos iniciais aí da temporada, né, e ainda mais se tratando de um Ceará que, como eu disse, acabou não vindo com força máxima, apesar de ter alguns titulares ali no seu elenco. E uma prova disso é que o jogo, apesar de, como eu também já disse aqui, as estatísticas darem conta da ideia de um equilíbrio, de um modo geral não foi bem assim, né? O Bahia, enquanto jogou, enquanto impôs o seu estilo de jogo ali, ele foi praticamente senhor do jogo durante 60, 65 minutos. O problema foi ter desligado as turbinas depois desses 65 minutos de partida. Aí o Ceará dominou completamente, assim, passou muito perto, inclusive, de empatar, assim, na minha avaliação, o Bahia correu um risco que não condizia com os primeiros 60 minutos de partida, né? O Ceará começa o jogo, inclusive, fazendo uma marcação alta, tentando sufocar a linha de defesa do Bahia, fazendo aquela pressão inicial ali naqueles 5, 7 primeiros minutos. Depois dá uma baixada nas linhas, até porque manter essa intensidade de marcação ali em linha alta é muito difícil, porque exige muito fisicamente dos atletas e também porque é um tipo de marcação que precisa ser muito bem encaixada, porque se o seu adversário, que está sendo pressionado, consegue sobrepor e ultrapassar essa primeira linha, automaticamente a sua defesa fica mais esguarnecida, né, para poder você receber essa ação ofensiva muito distante do seu gol, né, com espaço para o adversário criar. E muitas vezes foi o que aconteceu, inclusive, nesses primeiros minutos de jogo ali, onde o Bahia conseguia vencer essa marcação alta do Ceará, que pressionava, que incomodava um pouco o Bahia, mas que o Bahia conseguia ter qualidade para poder ultrapassar. E aí o Ceará recua um pouco, dá um pouco mais de campo para o Bahia na linha de defesa, e aí faltou um pouquinho, assim, eu acho que no primeiro tempo faltou um pouco de criatividade desse meio campo do Bahia,
que no primeiro tempo eu achei discreto, achei tímido, especialmente no setor de criação. A defesa se posicionava bem, a parte defensiva, né, desse meio campo, mas a parte mais de criação, com o Rodrigo Nestor e com o Eric ali, que deveria servir os pontas, né, que hoje foram Cauli pela esquerda e pela direita foi o Kaique. Eu acho que faltou um pouquinho municiar mais no meio campo, né, esse setor de ataque. Mas aqui eu já começo fazendo esse primeiro destaque do porquê que, de certa forma, é até natural a gente ver o placar que está aparecendo na tela hoje, Fábio. Trazer esse destaque aqui que é importante. O meio campo reserva do Bahia custou 46 milhões de reais. Acevedo custou 10 milhões, Eric custou 27 milhões e Rodrigo Nestor está emprestado por 9 milhões. Então hoje o Bahia se deu o luxo de jogar com um time alternativo cujas peças do meio-campo custaram 46 milhões de reais. Então é natural, de certa forma, assim, pelo nível de investimento que o Bahia vem fazendo, que houvesse esse domínio, essa capacidade de acontecer, de fato, lances ali onde o Bahia se mostrou eficiente à medida em que o tempo foi correndo na partida. Como eu disse, acabou que depois do primeiro gol, que acontece numa jogada ali até meio confusa, um bate-rebate, sobra na direita, o cruzamento e Lúcio faz uma boa finalização. O caminho do Bahia se abre, porque o Ceará se vê obrigado a sair para jogar, a tentar construir alguma jogada, a tentar fazer com que o Bahia se sentisse incomodado, só que acaba não tendo eficiência, né? Diferente do Bahia que, como eu disse, assim, se faltou inicialmente ali no primeiro tempo finalizações mais contundentes, a verdade é que o Bahia, quando chegava com perigo e no início logo do segundo tempo, com menos de 20 segundos da etapa final, o Bahia, na saída de bola, né, consegue articular uma jogada. Acevedo toca a bola para Eric e ele acerta um belo chute de fora da área, um bonito gol. E aí o Bahia já larga praticamente o início do segundo tempo com um 2-0 que trazia ali uma sensação já de conforto, que foi majorada ainda mais aos 18 minutos, quando numa jogada ali, numa cobrança, numa bola cruzada do lado direito do ataque do Bahia, David Duarte cabeceia até em cima do goleiro, o goleiro consegue fazer uma boa defesa, mas a bola sobra novamente para Eric, pisando dentro da área e fazendo o terceiro gol do Bahia naquela altura, que dava ali um placar extremamente confortável para o Bahia. O Ceará, que até teve uma chance depois do segundo gol, o Ronaldo fez uma boa defesa, do primeiro gol, desculpa, o Ronaldo fez uma boa defesa, mas praticamente se resumiu aquilo naquela altura do jogo. O terceiro gol, eu acho que trouxe uma sensação de conforto tão grande para o Bahia, que transformou-se em comodismo, Fábio. E aqui eu trago o principal ponto de atenção do que foi o jogo de hoje, sob o ponto de vista negativo. Mais até do que as falhas de Ronaldo, que para mim aconteceram nos dois gols, eu acho que o Bahia desligou as turbinas depois da vantagem de 3-0. E, obviamente, isso não pode acontecer, né? Flertou demais com o risco mais uma vez. Isso já tinha acontecido no jogo de volta do Bavi, mas dessa vez, diferentemente do que foi domingo, não foi por uma questão estratégica. Eu acho que foi muito mais um desligar-se mesmo do jogo, né? E acho que o Rogério Ceni, inclusive, acabou mexendo mal no time para conter um pouco dessa ideia, né? Fala, Além de JP. tudo, Ravel, falando um pouquinho, vou estar aqui mais focado no Ceará, mas já que o momento é do Bahia, esse desligamento vem num momento ruim, sobretudo porque o Bahia era senhor naquele momento, né? Exatamente. O Ceará, no início do segundo tempo, com um gol aos 12, 15 segundos, Condé, por exemplo, nem viu o gol, ele vinha voltando do intervalo ainda praticamente, e o Bahia continuou bem melhor até fazer o terceiro, né? Mais para frente a gente vai debater um pouquinho outros pontos, mas até esse momento, quando sai esse terceiro gol, minha primeira reação era: o Ceará agora precisa conter danos. A partir desse terceiro gol, o Ceará melhora, o Bahia cai, né? O Ceará melhora até por conta dessa queda do Bahia, desse conformismo, talvez comodismo, do que o placar causava ali. Mas naquele momento, você achava muito mais que era mais fácil sair o quarto do Bahia do que o primeiro do Ceará. Então, esse conformismo, esse comodismo, essa acomodação, chame como quiser, vem num momento ruim para o Bahia, né? Sobretudo por esse ponto. E aí pouco depois o Ceará vai fazer o 3-1, mas você pode continuar no comentário, Rafael. Não, é isso mesmo, JP. Quando sai o terceiro gol, acho que todo mundo ali no estádio, de alguma maneira,
a exceção dos jogadores do Ceará, obviamente, pensava assim, não, virou passeio e agora o Bahia vai na boa, de repente, criar ainda mais a oportunidade de dilatar esse placar. Era o sentimento que tinha-se ali na partida, porque a maneira como o placar vinha sendo construída, JP, dava uma ideia de que o Bahia conseguiria continuar chegando muito facilmente. Só que esse desligar das turbinas, que eu até fiz essa metáfora aí, ele aconteceu quase que imediatamente ao terceiro gol. E esse foi talvez o grande problema, assim, porque mesmo que depois o Bahia tenha tentado voltar para o jogo, com as substituições de Rogério Ceni, aí entra um outro fator, que é o adversário com qualidade também, né? Acho que Condé mexeu bem no time, inclusive. Passa a confiar, acreditar na possibilidade de chegar no resultado. Então, quando o Ceará diminui numa bola ali num cruzamento, onde Ronaldo falha, Gilberto falha, e aí chega ao primeiro gol. Em seguida, no segundo gol também, no cruzamento, na bola parada, na bola escanteio, onde Galeano consegue fazer o gol do Ceará, e Ronaldo também, para mim, pula atrasado. Eu acho que o jogo, como se desenhava até o terceiro gol do Bahia, não dava qualquer indicativo de que ganharia esse contorno de dramaticidade, assim. Se um torcedor do Bahia tivesse tido uma urgência e tivesse que sair do estádio depois do terceiro gol do Bahia, tivesse chegado em casa 10 minutos depois do jogo acabar e alguém tivesse dito a ele que o jogo tinha sido 3-2 para o Bahia com a possibilidade de repente flertar com sofrer um empate, eu acho que ninguém acreditaria. Esse torcedor não acreditaria, porque o contexto do jogo não era muito esse. Mas depois o Ceará cresceu na partida, foi melhor que o Bahia nos últimos 30 minutos de jogo, e acho que o Bahia praticamente se segurou ali no final para não sofrer um empate, inclusive a torcida pedindo que o jogo acabasse, sentindo que o momento do Ceará na partida era melhor. Mas fica aqui como destaques o fato do Bahia ter um ótimo elenco, um elenco que dá condições com foco, com seriedade, alcançar resultados, servir bem ali como suplentes ao time titular, entrar em determinadas circunstâncias, até para poupar determinados atletas, chegar aos resultados, como acabou chegando hoje. Importa também a classificação, a condição privilegiada que o Bahia chega para, de repente, confirmar também a liderança no grupo e decidir as partidas do mata-mata em casa. E acho que tudo isso foi muito importante para que a gente tivesse aí, torcedor saindo satisfeito, 30 mil pessoas hoje na Fonte Nova, um bom público, um horário meio ruim de se chegar em estádio, enfim, numa região central da cidade, mas o torcedor mais uma vez compareceu em bom número, o Bahia conseguiu presentear sua torcida com mais um triunfo. E Mugni, que é um grande tem um jogador que vem passando em boa fase no Ceará, jogou no Bahia aqui, saiu aplaudido, o que mostra também que a torcida do Bahia tem boas lembranças, apesar dele ter alternado bons e maus momentos aqui, mas é um jogador que eu gosto muito, inclusive acho que foi um dos destaques do Ceará enquanto esteve no campo, assim como o lado direito do Ceará também funcionou bem ali para mim com o Galeano, e o lateral que eu esqueci agora, acho que camisa 70, jogou bem, principalmente no segundo tempo. Fabiano, né? Jogou bem, impôs algumas dificuldades para o Bahia, mas o mais importante, Fábio, é ter conseguido sair mais uma vez o torcedor feliz, com resultado positivo e com a sensação de que o Bahia tem um bom elenco para a sequência da temporada. É isso, né? O Bahia até já utilizou o elenco alternativo em outras partidas, mas eram contra equipes de divisões inferiores, né? Então foi para esse time reserva foi o principal teste, né? E se saiu muito bem. Realmente assim, até o 3-0 ali tava uma cara que o Bahia, se mantivesse o ritmo, né, poderia fazer 4, 5, até porque o Ceará foi muito mal defensivamente. Mas aí depois o Ceará deu uma acordada, né? O Bahia ali tirou o pé do acelerador, e até os jogadores que entraram, né? Os jogadores titulares que entraram, fiquei com a impressão que eles também não estavam muito afim de jogar, né? Assim, ficou meio. Era melhor ter deixado os reservas, que eles estavam mais afim, né? E aí entrou ali. Eu não sei se Kaique, Fábio, te cortando aí sem querer, eu não sei se Kaique, a gente no estádio fica um pouco sem aquela possibilidade de informação mais ampla, mas eu não sei, por exemplo, se ele pediu para sair, se sentiu alguma coisa, se demonstrou cansaço, mas a substituição dele ali, para mim, começa a mostrar que o Rogério Ceni não estava uma boa noite nas escolhas pelas substituições, não, porque eu acho que o time começa a evoluir a partir da mudança, a entrada
de Ademir no lugar de Kaique, apesar de eu gostar muito de Ademir, mas não entrou bem hoje, não ajudou muito. E o Bahia foi deteriorando à medida em que as substituições foram acontecendo, principalmente porque a manutenção de atletas que pareciam mais desgastados, como o Rodrigo Nestor e o próprio Lúcio, fez com que o time também fisicamente decaísse muito na metade final do jogo. Até me pareceu que quando fez 3-0, o Rogério Ceni meio realmente que assim, vou botar os titulares aí para pegar um ritmozinho, né? Jogar ali 20, 25 minutos e tal. Pareceu que até o Rogério Ceni largou o jogo ali, botando alguns jogadores que não estavam muito afim, né? Claramente os caras ali estavam ainda comemorando o título, né? Os titulares ali ainda estavam meio devagar. Entraram em baixa rotação, né? Entraram meio devagar também, entrando já com o jogo 3-0, né? O time ali vencendo fácil, só que aí o Ceará acordou e quase complicava ali no finzinho. Só lembrando que a gente vai falar do ponto de vista do Ceará na segunda parte, tá? A gente vai Só para focar no trazer Bahia. um contraponto rápido a Ravel aqui sobre essa. É a primeira substituição do Bahia, né, Ravel? Que é que sai Kaique e entra Ademir. Isso. Naquele 10 momento, minutos. a minha leitura ali foi de o lado esquerdo do Ceará. A gente vai falar do Ceará mais à frente um pouco, especificamente. Foi o lado que hoje esteve claramente abaixo, né? E era exatamente onde Kaique caía ali. E a minha leitura foi de que talvez a Ademir tivesse entrado para ser um gás novo em cima daquele lado que não estava tão bem, né? Foi a leitura que eu fiz naquele momento. Apesar de Ademir nessa noite não ter mantido o nível que Kaique estava apresentando até aquele momento, né? Eu também acho que foi essa a estratégia, JP. Eu acho que o Rogério viu uma lacuna ali, uma oportunidade, porque para mim o Nicolas, defensivamente principalmente, ele não esteve numa boa jornada. Acho que do lado esquerdo ali, todo o setor esquerdo, tá? Só para não colocar só a culpa no lateral ali, eu acho que o William Machado na zaga não teve muito bem, apesar de ter sido melhor do que Nicolas. O próprio volante ali do lado esquerdo acho que não protegeu tanto, então ele ficou muito exposto, muito vulnerável. E o Rogério, eu acho que talvez tenha pensado em atacar essa oportunidade que apareceu ali. O problema foi que, tecnicamente, ou até sob o ponto de vista anímico mesmo, como o Fábio trouxe, nem a Demi, nem os demais atletas assim que entraram pareciam muito dispostos a jogar. Então, aquilo que deveria ter se mostrado como uma oportunidade do Bahia explorar ainda mais aquilo que na noite de hoje foi uma vulnerabilidade do Vozão, na verdade se transformou numa queda de qualidade e de ritmo pelo Bahia. Muito bem. Aqui alguns comentários. O Elismar Santana, ele falou que a entrada de Ademir não piorou o Bahia, mas sim as entradas de Everton Ribeiro, Puga e Caio Alexandre. Não entraram bem. Como a gente já disse aqui, entraram meio devagar, né? Entraram meio Eu até preguiçosos. acho que a Ademir foi o menos pior de todos, mas eu acho que Isso. ele fez o que um Bahia decaísse de nível sim, porque que vinha fazendo uma boa atuação. É como se a gente tivesse substituído um jogador que vinha fazendo uma partida 8,5 para um jogador que fez uma partida no máximo nota 6. E os demais, eu concordo com a visão aí do Elismar, que os demais ainda tiveram ainda mais abaixo que a Ademir. O Marcondes fala que o Bahia jogou bem, mas no final o Ceará encurralou e quase empata. O Aguimar Cabral fala que time reserva. O Bahia foi com o time reserva. O Manuel Marques, como é bom ter elenco. O Bahia acertou muito em ter se tornado SAF. Ceni tem evoluído, ficou claro. Quem também está por aqui é o Igor Santos, fala que não pôde assistir o jogo, mas de qualquer forma, Esporte Clube Bahia. Ele fala Peleric, né, autor de 2 gols do tricolor. O Igor Souza pergunta: Ravel, o segundo gol foi falha de Ronaldo? Que loucura é essa? Cabeçada para baixo e a zaga assistindo tudo. Igor, Ronaldo pula devagar na bola. Falta reflexo. Um bom goleiro, um goleiro que o Bahia precisa trazer ainda para essa temporada, com toda certeza teria uma velocidade de reação maior. A falha do primeiro gol ela é muito maior do que a falha do segundo, mas a falha do primeiro não pode desonerar a responsabilidade dele no segundo gol. Um bom goleiro, com toda certeza, teria pulado naquela bola mais de imediato, apesar de também achar que o sistema de defesa ali poderia ter acompanhado melhor o Galeano no salto, né, da cabeçada. Bom, aqui alguns torcedores do Ceará também, né? Daqui a pouco a gente lê aí alguns torcedores do Ceará que também estão comentando. Mas vamos para o campinho?
Vamos já, que Vamos estamos lá. falando do Ronaldo, né? Vamos avaliá-lo, né? Porque eu te pergunto, Elvel Pinheiro e também o JP Pereira, para que contratar um goleiro que não vai chegar para resolver? Aí você agora tem dois Marcos Felipe no elenco, além de ter um só. É, esse é um grande problema porque quando ele foi contratado, eu acho que a contratação do Ronaldo já tem um tempo, né? Desde a regularização dele, enfim, a primeira oportunidade que ele teve foi hoje. É, era num momento ali onde havia bastante incerteza, um clamor da torcida pela mudança, por qualquer que fosse. Então, o perfil do goleiro, o nível técnico que a gente tem a expectativa que ele tenha e que ele possa entregar, dá a impressão de que foi muito mais uma resposta de fora para dentro do que algo convicto em relação ao planejamento. Não à toa, as informações que a gente tem aqui é que depois da contratação de Ronaldo, o Bahia continuou tentando e vislumbrando e mantendo no seu planejamento o ideal de contratar um goleiro ainda para essa temporada. É como se a decisão de contratar Ronaldo fosse muito mais para fazer sombra aos atletas que aí estão e sabendo que a gente vai ter aí uma movimentação da direção de futebol na janela do meio do ano, o que não faz muito sentido para mim. Eu acho que o Bahia não poderia, não deveria ter tratado de maneira tão secundária a contratação de para uma posição tão importante quanto essa. Não à toa, a gente já teve falhas dos três goleiros que atuaram esse ano no gol, né? O Danilo Fernandes falhou contra o América de Natal, o Marcos Felipe falhou no Bavi e Ronaldo falhou hoje. Então, o torcedor acaba ficando desconfiado do que esses atletas podem entregar. Eu acho que o momento melhor é de Marcos Felipe. Concordo que Ronaldo ainda está sem ritmo, acho que até deve ter mais oportunidades para poder ser testado mesmo, já que o que a gente tem são os que estão aí, né? Agora a janela do estadual não deve aparecer um reforço que de fato possa melhorar o nível da posição. Então, eu até defendo que ele deva ter mais chances, né? Mas ter falhado hoje, eu acho que já é um mau sinal, uma má impressão do que pode se esperar do atleta. Se ele tivesse tido uma atuação segura, talvez o torcedor pudesse ficar mais animado. E aqui eu faço até uma observação. Até ele falhar no primeiro gol, eu estava gostando muito da atuação dele. Cheguei a falar isso no nosso grupo. Muito seguro com os pés, muito tranquilo, fazendo reposições, acertando todos os passes, saindo bem também, especialmente nos cruzamentos, nas bolas aéreas que o Ceará alçou no primeiro tempo. Então eu estava gostando. O problema foi quando ele falhou na primeira vez e acabou acendendo um gatilho ali na cabeça do torcedor, o fantasma da intranquilidade em relação à posição, né? Você não ter um goleiro 100% confiável embaixo da trave. O Gostoso falou que o Ronaldo tá sem ritmo. Há controvérsias, tá? Porque ele tava jogando no Atlético Goianiense. Inclusive, foi o goleiro da eliminação contra o Retrô. Né? Então, jogou alguns jogos. Essa foi a nona partida do Ronaldo no ano. Não são tantas, mas já foi a segunda pelo Bahia. E havia jogado 7 partidas no Atlético Goianiense. Né? Então, mais ou menos. Né? E aí, JP, se contratou o Ronaldo, não era melhor ter deixado o Deni Júnior, que foi emprestado para a Ferroviária, que é um goleiro jovem e tal? Enfim, fez sentido esse movimento de mercado? Veja, eu entendo o Bahia colocar um ativo seu, né, que é o Deni Júnior, no mercado. Para estar jogando, né, é um goleiro com um bom mercado, com boas atuações de Série B, né, estabelecido, que naturalmente creio que alguns outros times devem ter procurado. Eu entendo totalmente esse movimento do Bahia liberar o Deni Júnior, emprestar, né, colocar ali em jogo. O Deni Júnior naturalmente não iria jogar no Bahia. E aí a parte que eu discordo, e eu gosto do Ronaldo, acho o Ronaldo um bom goleiro, um goleiro interessante para a Série A, um goleiro que talvez no próprio Atlético Goianiense, que hoje a Série B seria para mim um dos melhores também da competição, mas não é, na minha visão, hoje ainda o goleiro que o Bahia precisa. Não está no patamar que o Bahia precisa, que o torcedor imaginava, que o torcedor sonhava, que um time que vai jogar Libertadores buscaria. Tanto que
de fato, eu não acho que vá colocar nesse primeiro momento o Marcos Felipe nem o Danilo no banco. E aí, assim, no momento que o Bahia libera a terceira opção, você sonha com um primeiro, um garantido, e você traz outro reserva, barra terceira opção, naturalmente, né, dá uma murchada, dá uma murchada assim na torcida, no que se esperava. E lembrando mais uma vez, eu gosto do Ronaldo, tá? Eu gosto do Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo seria um goleiro ideal se você já tem, pensando no patamar que o Bahia almeja brigar hoje, se você já tem um garantido, se você já tem aquele camisa 1 pesado, você ter Ronaldo no banco, para mim, é um grande reserva, de fato, né, mantendo a lógica do que o Bahia tem montado de elenco. Mas a questão expectativa, esperança, com o que acabou sendo realidade nessa primeira janela, nessa primeira parte do ano, de fato esteve abaixo. O nome de Ronaldo não vem a suprir essa maior necessidade. E também concordo com o Ravel. Acho que o Bahia já tinha que ter tratado isso, né? Tem algumas movimentações públicas através da imprensa, digamos assim, né? Não através do próprio Bahia, mas através da imprensa, de alguns nomes, né? Que o Bahia talvez aguarde aí a janela de meio do ano, nomes que possam estar vindo da Europa. Mas eu acho que, né, é uma movimentação que, na minha visão, né, tendo Marcos Felipe e tendo Danilo Fernandes, eu não teria feito. Eu acho que eu, particularmente, teria ido ou para um nome claramente acima, ou acredito que o Bahia poderia seguir, né, da forma que já estava. Bom, Caio Vasconcelos fala que o Ronaldo é melhor que o Marcos Felipe. O Igor Santos concorda com o Ravel. Não é frango, mas é falha. Goleiro de Série A tem que fazer defesa difícil e milagres. E o Gilson falou que o Bahia tá atrás do goleiro do Casapia, que é um time lá de Portugal. Um goleiro É uma sondagem costarriquenho. que já existe uma sondagem que já existe há bastante tempo, inclusive há quem diga que é um goleiro que já está encaminhado com o Bahia para a janela internacional. É o Patrick Sequeira. Ele é do Casapia e é titular da seleção da Costa Rica. Tá. Não conheço, então. Conhece, JP? Você que conhece todos os jogadores do mundo? Não, aprofundado não. Eu já vi, né, mas de forma profunda para garantir, da minha parte, no caso, né, que é a solução do Bahia, eu não consigo ainda nesse momento. Mas daqui que ele chegue, a gente consegue ver um pouquinho mais de perto. Prometo, nos próximos capítulos aí, trazer uma opinião mais direta. Tomar gol ele sabe, viu? Porque ele já tomou 34 gols em 25 jogos lá no Campeonato Português, mas tudo bem, né? Casapia também deve. A defesa não deve ajudar muito, né? O goleiro costarriquenho. Bom, é isso. Dito isto, Ravel Pinheiro, a nota do Ronaldo ficou qual? É até uma nota difícil de dar, porque os comentários aqui estão dando a entender que eu não gosto do jogador, que eu tô pegando pesado com ele. Não é nada disso, assim. Como eu disse e vou reforçar aqui, eu vinha gostando muito da atuação de Ronaldo até a falha no primeiro gol. Acho que ele estava passando uma segurança necessária para que o torcedor que assiste o jogo no estádio, eu que, assim, eu frequentei a maior parte dos jogos na Fonte Nova esse ano e tenho percebido uma intranquilidade muito grande, Fábio, quando a bola é recuada para o goleiro, seja lá qual seja o goleiro que está no gol, tá? Quando a bola é recuada para Danilo, a torcida fica nervosa. Quando a bola é recuada para Marcos Felipe, a torcida fica nervosa. Quando a bola foi recuada para Ronaldo hoje, eu percebi a torcida tranquila. E ele foi aumentando o sentimento de tranquilidade do torcedor à medida em que as reposições deles eram ótimas, por exemplo. E além das intervenções nas bolas cruzadas pelo Ceará, né? Então ele vinha fazendo para mim uma boa partida. Eu estava pronto aqui para dar um verde musgo para ele. Só que aí, para mim, ele, assim, acho que a falha do primeiro gol é inquestionável. E no segundo, como eu disse, assim, eu acho que não chega a ser necessariamente uma falha escancarada, mas eu acho que um grande goleiro, um jogador do nível que o Bahia precisa e que tem em outras posições, a nível de qualidade técnica, teria feito a defesa. Então, isso para mim abaixa o nível da atuação de Ronaldo hoje, mas não significa que ele não deva ter, não possa ter outras oportunidades, até porque, pelo nível técnico dos seus concorrentes diretos, essa posição está completamente em aberto. Eu vou puxar a avaliação dele aqui para um razoável, para não ser tão
radical, tão rigoroso, mas eu fiquei quase aqui entre o razoável e o laranjinha, porque eu acho que as falhas foram muito determinantes aqui para a avaliação dele. Mas vou de razoável. Muito bem, razoável aí para o Ronaldo. Vamos para a dupla de zaga, David Duarte e o Rezende, né? Que é volante e jogou improvisado aí, zagueiro. Improvisado, mas cada vez mais zagueiro agora na concepção de Rogério, porque é assim que ele tem enxergado o atleta, viu, Fábio? Mas de toda sorte, vou começar por David Duarte, que jogou na zaga central, e eu gostei muito, muito, muito da atuação de David Duarte hoje. Achei muito seguro, dando muitos botes, desarmando, principalmente no primeiro tempo ali, sendo a liderança também na saída de bola, executando uma função que normalmente Canu faz e faz bem também. Então, achei ele bem seguro na atuação de hoje, quase faz um gol, inclusive o terceiro gol ele cabeceia a bola, e depois sobra para Eric fazer. No segundo tempo, eu não consegui ainda rever direito os gols. Não sei se ele teve participação direta ali no segundo gol. Sei que o primeiro o Gilberto acaba vacilando. Não sei se no segundo ele tá na bola, não deu para perceber. Mas o que eu vi no estádio, para mim, coloca ele aí com uma avaliação mais positiva. O verde mais verde que a gente tem. Já Rezende, eu acho que apresentou aquilo hoje que o torcedor do Bahia, que acompanha mais de perto, já sabe que é o que ele pode entregar. É um jogador que não eleva o nível, não acompanha o nível técnico desse time, mesmo o alternativo, para mim ele está abaixo. Talvez o grande ponto de preocupação aí, dos atletas que são utilizados, né? Já que a gente tem aí Iago Felipe, por exemplo, que praticamente não é mais acionado, ele junto com o Rezende, para mim, são jogadores que destoam tecnicamente desse elenco do Bahia, e hoje, mais uma vez, eu acho que ele até teve um momento ali que ele quase entrega a bola para o Ceará num contra-ataque. Não teve uma partida de bom nível para mim, não. Eu também iria de razoável para ele. Bom, razoável para o Rezende. Vamos para a dupla de laterais. Gilberto na direita, né? Deu passe ali para o primeiro gol. E o Iago Borducci pegando o ritmo. Gilberto, no primeiro tempo eu gostei assim da atuação dele. Acho que ele vinha bem, vinha dando opções de criação na jogada pelo lado direito, contribuindo bem ofensivamente. Praticamente não foi incomodado defensivamente no primeiro tempo, porque de fato o lado esquerdo do Ceará não vinha bem na partida. Acho que no primeiro tempo até ficou ainda mais abaixo, né? Acho que o Rômulo, que estava caindo por aquele lado ali, não conseguia incomodar a defesa do Bahia e deu muita liberdade para que Gilberto fosse bem no primeiro tempo. Já no segundo, eu acho que ele deu uma caída de ritmo, né? Acabou, como eu disse, né, participando da falha do primeiro gol também, quando ele acaba não cobrindo o lado direito da defesa do Bahia e o jogador do Ceará aparece nas costas dele para completar para o gol. Mas eu acho que no caso dele aí tem a questão física também. Acho que ele deu uma caída fisicamente ali. Era um dos jogadores que deveria ter sido substituído. Sentiu câimbras, inclusive, chegou a sair do gramado. O Rogério talvez devesse ter substituído ele para evitar que ele ficasse tão exposto como acabou ficando na reta final da partida. Como o segundo tempo dele não foi tão bom, eu vou colocar um razoável também, apesar da partida dele ter sido, para mim, melhor do que a partida de Rezende. No caso de Iago, eu acho que hoje ele fez uma partida de melhor nível do que a gente está acostumado a ver. Iago é um jogador que ainda não desencantou, é um jogador que ainda não encheu os olhos da torcida, que vinha fazendo partidas muito abaixo. E aí, dentro desse sarrafo, a gente poderia até também puxar a avaliação dele um pouco mais para cima hoje, porque, como eu disse, foi uma das melhores partidas que ele fez, mas ainda não é o suficiente para a expectativa que foi criada também em cima dele, então eu também iria de razoável para Iago. Muito bem, então razoável aí para o Borducci. Vamos para o meio de campo, né? Que tivemos hoje Acevedo, Rodrigo Nestor e Eric, né? Autor de 2 gols. Acevedo jogou muita bola hoje. Na verdade, desde o Bavi ele já tinha tido uma grande atuação. Hoje ele foi, para mim, o melhor em campo, inclusive. Já vai aí para ele também um spoiler do melhor da partida, pelo menos sob o ponto de vista do Bahia aqui. Jogou muita bola, desarmou, deu passe para o segundo gol e teve muitas contribuições, tanto ofensiva como defensivamente. Entrou muito ligado no jogo e permaneceu assim até onde teve perna e pulmão. Depois acabou sendo substituído porque cansou, mas fez para mim uma grande partida. Então, para ser feito verde reluzente.
No caso de Eric, ele vinha fazendo uma partida, Fábio, assim, um pouco abaixo para mim. No primeiro tempo ali, eu acho que ele tinha sido discreto. Mas depois, no segundo tempo, ele aparece não só com os gols, mas também com algumas intervenções, desarmes, contribuições até mais ofensivas, assim. Então, também acho que ele vinha bem, inclusive acaba sendo substituído para mim no momento onde ele estava bem no jogo, que, como eu disse, também acaba colocando uma lupa nessa leitura das substituições de Rogério, onde para mim ele não foi feliz. Então, Eric, eu vou de verde musgo. E no caso de Rodrigo Nestor, achei discreto demais. Assim. No primeiro tempo ele ainda conseguiu aparecer bem para o jogo, contribuiu com algumas jogadas no lado esquerdo do Bahia, tentou ali fazer algumas combinações, mas faltou inspiração, tá? Eu acho que esse é um atleta que a torcida do Bahia espera ver mais e ainda não disse muito para que veio, tá? E no segundo tempo ele caiu muito, senti que ele esteve cansado e deveria ter sido substituído. Eu teria mantido Eric e substituído ele, porque ele pareceu muito cansado mesmo e acabou fazendo hora extra na partida. Para ele, nada mais que Inclusive, razoável. Ravel, eu fui até rever aqui, né, esse segundo gol do Ceará, que olhando agora sob a ótica do Bahia, né, que causou aí Uhum. algumas discussões, Ronaldo, David Duarte. David Duarte, de fato, é o cara que tenta ir ali disputar, né, com o Galeano, que acaba fazendo o gol, o baixinho Galeano. Mas o David Duarte é um cara que ele estava na linha, né, o Bahia defendendo uma zona, então tem uma primeira linha e depois alguns jogadores à frente. Eu Isso, acho que exatamente. nessa segunda linha tem alguns atletas que ficam ali no individual e outros que ficam também mais soltos, como se fosse uma segunda zona mesmo. E o Nestor, para mim, era um cara que poderia ter ido um pouco melhor, olhando, dando essa lupa, né, sobre a ótica do Bahia, agora nesse segundo gol. Justamente achei que Nestor era o cara que estava ali na frente do Galeano, né, nessa segunda zona de marcação, digamos assim, e a bola naturalmente vai nas costas dele, mas eu acho que ele, no mínimo, poderia ali ter tentado brigar, talvez atrapalhasse Galeano, que, mais uma vez, é baixinho, e talvez ajudasse David Duarte aí, né, enfim. Não estou dizendo que ele falhou, acho que não teve uma falha individual clara, é mais uma falha ali coletiva, né? E aí, justamente por isso, um falha um pouquinho, o outro tenta compensar, e aí acaba gerando um gol de um baixinho, num escanteio, onde o Bahia estava com quase todo mundo ali defendendo. É muito daquilo que foi a leitura aqui do jogo, JP. Concordo contigo assim sobre o Bahia ter cedido grandes oportunidades ao Ceará na etapa final, muito por desatenção. E a desatenção se constrói em lances como esse que você pontuou. Não tive ainda a oportunidade de rever com atenção, né, como é que foram esses lances, mas isso é um indicativo. E a postura de Rodrigo Nestor no Bahia até agora tem sido um pouco disso, assim. Faz uma boa partida, numa outra a gente fica com a sensação de que ele poderia ter dado mais. Eu até gosto do atleta, assim, acho que tem capacidade para render, demonstrou qualidade em alguns jogos, mas em determinados momentos parece faltar apetite ou até mesmo concentração. Então acho que hoje faltou um pouco disso aí para ele. Eric ficou com verde musgo, Alan. Tudo bem, então avaliação positiva aí para o Eric. Vamos para o trio de ataque, né? Kaique, Cauli e Lúcio. Começando pelo Kaique, Rafael. Kaique que foi o melhor do trio, né? Conseguiu construir boas jogadas. Ele traz uma característica muito diferente dos pontas titulares do Bahia, que é um jogador que faz uma construção mais por dentro. Ele não traz tanta amplitude como o Ademir traz, né? Ademir, inclusive, no segundo tempo, ele traz essa profundidade, um jogador que faz um drible mais na direção da linha de fundo, mesmo com o pé trocado, enquanto o Kaique é um cara que busca mais concentrar suas ações infiltrando, né, em direção ao gol. E eu acho que isso funcionou bem hoje, inclusive, enquanto ele esteve em campo, por isso que eu disse assim, não gostei dele ter substituído, não sei o quanto foi ali, ele sentiu alguma coisa, desgaste físico, enfim, se a substituição estava programada mais ou menos para esse momento, mas o fato é que a saída dele fez com que o Bahia perdesse o que estava tendo de melhor ali, sob o ponto de vista ofensivo, então lamento ele ter saído, eu acho que a atuação dele hoje foi boa, vou de verde musgo aí para Kaique.
É isso, né? Boa sequência positiva do Kaique, né? Jogando bem aí todas as partidas que vem participando. E o Cauli? Cauli, Cauli eu acho que começou até bem no jogo, começou com algumas movimentações, até alguns bons dribles, buscando a bola no meio campo, tendo liberdade para flutuar. Acho que Cauli, inclusive assim, minha sensação, Fábio, é de que Cauli atuou hoje da forma como ele mais gosta de atuar, como ele mais se sente à vontade, que é um jogador que fica ali com liberdade para jogar pelo lado esquerdo, mas também flutuando pela zona central do campo, vindo buscar a bola entre os volantes. Eu fico com a impressão de que é dessa forma que ele se sente mais confortável. E a formação hoje possibilitou que ele fizesse isso. Eu acho que ele até fez os 15 primeiros minutos da partida ali bem, mas depois ele deu uma desligada também, umas escolhas ruins na troca de passes, enfim. Torcedor que demorou muito para perder a paciência com o Cauli, agora perde a paciência com qualquer erro também dele, assim. Acho que se o pavio era longo, depois que acabou também, tudo a galera quer explodir demais. Eu achei a atuação dele discreta, mas não ao ponto de ser uma atuação ruim. Eu iria de razoável para ele. Muito bem, razoável para o Cauli. O Lúcio Rodrigues, autor do primeiro gol, né? Que tava com a seleção do Uruguai, né? Tava na Bolívia Isso, ontem, já entrou em campo. Porque ele não só, jogou, né? Nas eliminatórias. só fez viajar, e gastar um pouquinho do fôlego na altitude. Mas nem chegou a ser relacionado no último jogo do Uruguai. Acabou que Bielsa só fez tirá-lo da concentração aí junto com o Bahia. Eu acho que ele mostrou muito recurso na primeira finalização ali no primeiro gol do Bahia. Assim, mostra que é um jogador que tem qualidade. Sou fã de Lute, gosto muito dele. Para mim, dono da posição, assim, indiscutivelmente. Mas depois eu acho que acabou não participando tanto do jogo, teve uma atuação discreta. Acho que ele foi pouco acionado, assim, não diria nem que foi tanto por responsabilidade dele, acho que foi mais por incapacidade dessa zona criativa do Bahia de dar a ele a oportunidade de se lançar no jogo. Então, pô, apesar de ter feito o primeiro gol ali, acho que ele ficou devendo. Para não exigir tanto, eu vou colocar um verde musgo, mas acho que muito mais pelo peso, a representatividade do gol que abriu o placar do que necessariamente pela atuação dele. Muito bem, agora para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida, Ravel, alguém se salvou aí positivamente? Aparentemente não, né? Pelo que a gente já vinha conversando aqui. Não, assim, eu acho que inclusive não dá nem para colocar nota em alguns deles, assim. Eu acho que Pulga se esforçou, mas não participou diretamente assim de nenhuma boa jogada, então acho que daria um sem nota para ele, apesar da tentativa. Ademir, eu colocaria um razoável, porque acho que ele é, tentou bastante, né? Inclusive é ele que faz o cruzamento para o que dá origem, né, ao terceiro gol do Bahia na partida. Mas eu acho que acabou pouco inspirado, tá? Assim, acho que a queda de qualidade não se dá pelo fato de Ademir ter feito uma partida ruim, mas pelo fato de Kaique ter estado melhor no jogo enquanto esteve disponível. Então, Ademir eu iria de razoável. Caio Alexandre entrou ali mais para segurar o jogo. Também iria de sem nota para ele. Acho que seria exigir demais aqui alguma coisa em relação a isso. Para Juba também, acho que sem nota. E Everton Ribeiro, eu não gostei da atuação de Everton Ribeiro. Achei que mais uma vez ele não conseguiu contribuir. E como eu disse, assim, as minhas avaliações elas nem sempre são pautadas em relação à minutagem à disposição, mas sim muito mais de ações com a bola. Acho que isso para mim é mais pesado do que você ter entrado ali com 20, 25 minutos, um outro jogador entrou com 35, 40 minutos, mas teve mais ações diretas que influenciam na condução do jogo. Então, acho que Everton Ribeiro errou alguns passos, acabou não entrando tão bem. Desses jogadores que a gente falou aqui, Fábio, que acabaram meio que entrando assim, meio que de ressaca ainda da comemoração do título baiano, talvez ele tenha sido o que teve mais dentro dessa característica, até porque se esperava que ele melhorasse essa área criativa do Bahia, que hoje, para mim, esteve um pouquinho abaixo. Eu vou colocar um laranjinha aí para Everton Ribeiro, porque eu espero muito dele e acho que ele acabou não contribuindo hoje. Muito bem, melhor em campo, Ravel. David Duarte, Acevedo ou Kaique? Acevedo, Acevedo com toda certeza. Jogou muito bem hoje. Para mim
indiscutivelmente o melhor em campo. E Rogério Ceni? O professor Rogério Ceni vai levar um razoável. Eu não gostei muito das escolhas dele em relação a substituições, principalmente. Acho que ele acabou mantendo um time que declinou muito fisicamente no segundo tempo. Como eu disse aqui, não sei se Kaique pediu para sair, não teria substituído o Eric também. Acho que outros jogadores mereciam ter sido substituídos, a exemplo do próprio Rodrigo Nestor, do Gilberto, até Lúcio Rodrigues, né? Não sei por que ele também não tirou esses atletas e acabou tirando jogadores que pareciam mais preservados fisicamente, né? O próprio Iago Borducci, né? Eric também. Então, achei que a condição não foi das melhores, não. Apesar de que tudo isso que a gente está falando aqui é muito mais sob a perspectiva de analisar, Fábio, a importância desses atletas para a sequência da temporada, porque o jogo de hoje, o Bahia conseguiu seu objetivo principal, que era vencer. Era preciso vencer para ter muita tranquilidade de jogar os 2 jogos que faltam, podendo escolher mesmo, assim, né? Que tipo de força o Bahia vai colocar num momento da temporada onde talvez o Bahia tenha que preservar a energia. Vai depender muito de como é que vai ser. Onde é que vai ser alocado esse jogo do Bahia com confiança? Onde é que vai ser essa última rodada contra o Náutico? Então, o Bahia conseguiu seu principal objetivo, é importante. O papel de cada um aqui é mais, eu acho, a avaliação que a gente está fazendo aqui é mais pautada em como cada um pode contribuir para o time principal, para o elenco de um modo geral, ao longo da temporada. E o trabalho de Rogério Ceni é avaliado, obviamente, aqui sobre as escolhas da noite, né? Como ele poderia ter feito esse time jogar melhor hoje, eu acho que ele foi mediano, por isso que eu iria de razoável para ele. Muito bem, razoável aí para Rogério Ceni, que cotado, hein, Ravel, para a seleção brasileira. Você está com medo de perder o seu comandante? Não tô, sinceramente não tô, não acho que ele vai ser uma das primeiras escolhas, então acho que só se de fato assim a É CBF porque receber geralmente as algumas primeiras negativas. escolhas não aceitam, né? Então, Isso, exatamente. Vamos ver aí se as primeiras escolhas de fato não vão aceitar. Eu tenho a sensação de que Edinaldo Rodrigues vai tentar jogar para a torcida agora, com uma medida populista de tentar agradar, utilizar um nome que agrade a opinião pública. Eu acho que Rogério Ceni é um treinador que é muito bem avaliado nesse momento aqui no Bahia, mas que de um modo geral ele talvez enfrente resistência de parte da imprensa pela sua personalidade, enfim, a passagem do Cruzeiro dele pelo Cruzeiro como treinador ainda repercute muito nas redes sociais, então eu não acho que Edinaldo Rodrigues vai olhar para Rogério como uma das suas primeiras alternativas. Eu acho que ele teria que receber aí umas 3, 4 negativas, Fábio, para depois pensar nessa possibilidade. Então, por enquanto, não estou preocupado. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. muito bem. Então é isso, né? Então, passado a régua no Bahia, vamos ver a classificação, né? Porque o Bahia, com este triunfo, conseguiu confirmar a sua classificação, né? Ir para a segunda fase da Copa do Nordeste, para as quartas de final, mesmo ainda tendo 2 jogos a menos, né? Na verdade, um jogo a menos, né? Porque ninguém jogou a última rodada ainda, mas junto com Confiança com um jogo a menos, né? Abriu aí para o Confiança, que é o quinto colocado nesse momento, 6 pontos, é isso, né? 3 menos 7, 6. Né? Fiz a conta rápida aqui. Mas o Náutico não pode alcançá-lo, né? O Náutico, que é o quarto colocado, vamos supor que Confiança ganha o jogo atrasado, né? Aí o Náutico seria o primeiro time fora. O Náutico só tem 8 pontos, né? Chegaria no máximo a 11, então não conseguiria alcançar mais o Bahia. O Bahia já está classificado, inclusive a primeira colocação também está bem encaminhada, porque já abriu 3 pontos aí para CSA e Ceará, que estão na segunda colocação, Ravel. De fato, a campanha do Bahia na Copa do Nordeste é irretocável, né? Time invicto. Até o jogo de hoje tinha sofrido apenas 2 gols. Hoje dobrou a quantidade de gols sofridos na competição, mas vem com um ótimo ataque, é o melhor ataque do grupo também. O único empate do Bahia foi no péssimo gramado do Adalto Moraes contra o Juazeirense, também com um time alternativo. O Bahia fez valer o seu mando de campo, jogou bem contra o CSA na última rodada. Acho que tem uma campanha muito sólida e com a expectativa muito boa de confirmar, inclusive, a liderança. Afinal de contas, com um jogo a menos do que o segundo e terceiro colocados, tem 3 pontos de vantagem. Então, falta pouco aí, né, para o Bahia conseguir
confirmar na verdade, um ponto, né? Um ponto apenas faria com que o Bahia confirmasse a liderança no grupo B, ainda enfrentando Confiança fora de casa e o Náutico na Fonte Nova. Então, importantíssimo, assim, esse triunfo de hoje e a solidez dessa campanha, mostrando que o Bahia vem bem preparado para essa edição da Copa do Nordeste, algo que faltou, inclusive, né, em 2024, fazer uma campanha 100% tranquila. Acho que até o Bahia acabou, de maneira fortuita, tendo sido eliminado para o CRB, mas a campanha desse ano é uma campanha muito boa, assim. Não que a campanha do ano passado tenha sido ruim, mas a desse ano é uma campanha que dá bons indícios de que o Bahia está muito preparado para as partidas que virão aí na sequência da competição. Mas essa primeira colocação, Ravel, não está sendo tão boa, viu? Porque neste momento, o quarto colocado do outro grupo, né, que está se definindo na noite de hoje, é o Fortaleza, que está sendo derrotado em casa pelo CRB, show de crise lá no Lion. Então, no momento, o Fortaleza está passando em quarto lugar, né? Então teríamos aí um duelo dos dois times nordestinos da Libertadores já nas quartas de final. Aquele tipo de jogo que a gente costuma chamar de final antecipada, né, Fábio? Mas nesse momento seria porque um dos times vive um mau momento, atravessa um mau momento. De repente seria até bom ter esse tipo de enfrentamento se a final fosse se as quartas de final fosse semana que vem. Mas como é daqui a muito tempo, aí eu acho que é negativo enfrentar o Fortaleza Isso. somente daqui a vários meses, onde o time tem a possibilidade de recalcular a rota, de reajustar. Então, nesse momento aqui, eu acho que seria um duelo que deveria ser evitado. Espero que o Fortaleza consiga se reerguer na partida de hoje. Pelo lado do Fortaleza, rapidamente, parece que o Fortaleza não faz tanta questão especificamente de mudar esse quadro, né? Visto a escalação, em breve, Thiago Minhoca estará por aqui para falar, mas a escalação do Fortaleza, se eu não me engano, tem até o Caio Wesley, que é um atacante de 17 anos, que eu acho que faz a sua estreia como profissional, vem sendo titular nessa noite, né? Não vi se já saiu, se ainda está em campo, mas foi titular nessa noite, né? Então, além de alguns outros nomes, né? Breno no gol, Gustavo Mancha também, bom zagueiro da sua base, mas pelo lado do Fortaleza, caso se confirme, né, uma tendência altíssima de, em algum momento do calendário a gente veja esse confronto, enfim, o Fortaleza O parece não fazer tanta JP, questão de mudar essa. JP seu xará, JP, que está aqui no chat, torcedor do Vozão, alerta Estou para uma vendo aqui coisa agora. importante aqui, que é o ponto de vista do Ceará, que você vai acabar falando também aí, né, na avaliação da tabela, de como acaba sendo muito importante para o Ceará fechar essa tabela aí, pelo menos na segunda colocação, que hoje, com os resultados de momento, enfrentaria o Ferroviário, se livraria de enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, e daria a condição do time em segundo decidir também em casa, né? É isso, né? Só para falar a situação do Bahia, né? Se o Souza empatar com o Ferroviário ou se o Fortaleza empatar com o CRB, né? Aí o Fortaleza já não seria o adversário do Bahia, né? O Fortaleza ficaria ali na terceira colocação e aí o adversário seria o Ferroviário, né? Então ainda 20 minutos, né, para acabar os jogos aí, para acabarem os jogos das 9h30. Então vai ficar entre Ferroviário, Fortaleza ou CRB, né? Por exemplo, se o CRB vencer e o Ferroviário tomar um gol do Souza, por exemplo, é o CRB que vai para o quarto lugar, né? Então vai ficar entre Fortaleza, CRB e Ferroviário, adversários bem distintos, né? O Fortaleza, o CRB ali que é o meio termo, time de Série B, e a equipe do Ferroviário, que é um time de Série D, né? Então, algumas possibilidades bem discrepantes, né, para o Bahia na próxima fase.